Revista de Ciência da Agricultura de Cuba. Eu queria vir aqui com vocês. As orientações para submissão, geralmente, elas são difíceis porque são muito... Essa daqui não traz, olha só. Ela traz as políticas das sessões, traz como fazer a submissão online, mas não traz dentro dos tópicos aqui as diretrizes para autores. Aí a pessoa fica assim meio sem saber, né? Como proceder no caso que a revista não traz orientações claras de como de que forma, em que formato submeter o artigo. Então, a única forma que a gente tem de se nortear, no caso dessa revista aqui, é indo para os artigos e vendo o formato em que eles são apresentados, né? Se existe uma sistemática, se existe um formato comum a todos os artigos. Porque esse aqui, eles trazem o resumo aqui. A maioria das revistas, pessoal, o sistema utilizado para submissão é o CEIR. Então, elas têm quase todas essa mesma forma de apresentação aqui. Elas não diferem muito ali naqueles menus, porque a maioria delas utilizam o mesmo sistema. E aí a gente tem aqui o artigo, e aí pelo artigo dá para a gente ter uma noção da forma de apresentação. Não aparece aqui o título de resumo, né? Tem o resumo em duas línguas, em inglês e espanhol. Pelo jeito, os artigos são todos publicados em inglês, já dá para a gente ter uma noção se a gente pode se aventurar ou não. Algumas revistas, elas exigem que a gente mande qual foi o tradutor que fez a tradução, tá? O nome do tradutor que fez a tradução da revista, do artigo para o inglês. Eu não preciso saber, né? Mas eu preciso contratar uma pessoa qualificada para fazer a tradução do meu artigo para o inglês para poder submeter na revista. Então, essa revista aqui é uma revista que, inicialmente, a gente pensa, não, é difícil a publicação, né? Aí ela toda em bilíngue, olha, materiais e métodos também em inglês e espanhol, todo o artigo é bilíngue. Não é comum a gente encontrar, tá? Revistas que trazem dessa forma todo o artigo em duas línguas, geralmente só se pede os resumos em três idiomas diferentes, e o texto ou em inglês, ou português, ou espanhol. Mas nesse caso aqui, todo o texto está em dois idiomas, espanhol e inglês. Então, aqui a gente pode ter uma noção, como que são feitas as citações, ali a chamada das citações. É parecido com a ABNT, ó, eu tenho aqui Penha et al. 2015, da mesma forma que a gente utiliza na ABNT. Então, pelos artigos, eu vou ter uma noção da forma de apresentação. E já posso saber aqui de cara que eu preciso apresentar nos dois idiomas. E demais, ó, as tabelas, da mesma forma que a ABNT, com o título em cima e a fonte embaixo, da mesma forma. Então, não é difícil eu me nortear quando eu tenho artigos escritos, artigos já publicados pela revista, me dão aí a diretriz de como seguir, de como fazer de como escrever o meu artigo também. Então, esta aqui é um exemplo. A pesquisa florestal brasileira se agora aqui qual é a instituição responsável,
mas ela já traz, ó, ela traz aqui nas submissões diretrizes para autores. Então, aqui, claro, eu preciso ler tudo, como é que é feita a submissão online. Geralmente, a submissão é a mesma por metadados, eu vou preenchendo os metadados ali dentro do sistema. Tenho que ter a declaração de direito autoral de todos os autores, e as revistas colocam, tá, pessoal? O que é autoria, tá? Muito importante. Algumas revistas pedem nessa declaração o que cada autor, com qual foi a contribuição de cada autor para a escrita do artigo. Isso para evitar aquele hábito brasileiro, espero que seja só brasileiro, de as pessoas pegarem carona no artigo escrito por outras pessoas, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, algumas das revistas, eu anotei que elas pedem que identifique na declaração qual foi a participação do autor naquela pesquisa, na escrita daquele texto. A questão de política de privacidade também, e tudo é necessário que a gente leia, mas aí aqui as diretrizes para os autores, que é a orientação do como escrever. Então, eu ainda estou na fase da escrita, vou ver como que deve ser escrito um artigo para ser submetido aqui a essa revista. Aí ela coloca aqui, ó, a autoria, a importância da autoria, a contribuição e o número do registro do ORCID. Depois a gente vai ali para o ORCID para eu mostrar para vocês a página. Se vocês pretendem submeter, tem essa necessidade, se ainda não tem o ORCID, precisam fazer o mais rápido possível, tá? Porque a grande maioria das revistas já exige que mande o nome dos autores, a filiação, e junto com a filiação o endereço, o link ali do ORCID, o ID do ORCID de cada um dos pesquisadores que participaram. Então, aqui, ó, já tem toda uma explicação sobre a autoria, a importância de que realmente sejam colaboradores daquele artigo, né, e não qualquer pessoa que colocou o nome ali para participar. Aí, aqui, as orientações, olha só. No caso dessa revista, ela trata de forma bem detalhada como deve ser o título, o resumo, os termos para indexação, ou seja, as palavras-chave, e ali é um dos exemplos que eu falei para vocês, ó, ela tem ali o link do Thesaurus Multilingue, o Agrovoc, para pesquisar a palavra-chave mais adequada para ser usado como termo de indexação, porque é com base nesse termo que o artigo será indexado e poderá ser recuperado nos... Lembra que nós vimos que todas as revistas são indexadas em diretórios de periódicos, né, quando a gente conversou da outra vez. Então, para indexar os artigos nesses diretórios, tem que ser utilizados indexadores válidos para aquela área, e esses tesauros, eles dão esses indexadores para a gente. Então, a pessoa que for submeter aqui nessa revista, ela terá que pegar os seus termos que ela criou e procurar no tesauros qual é o termo que corresponde àquele que ela estabeleceu e usar o termo correto estabelecido lá no tesauros para colocar como palavras-chave do texto. Então, ela começa orientando já o número de páginas que deve ter no máximo o artigo, 30 páginas numeradas. Algumas revistas pedem para não numerar as páginas, e aqui numerar, inclusive, as tabelas e figuras. O texto deve ser apresentado com título, resumo e os termos para indexação, os 3 em português e em inglês, 3 termos, então ela já estabelece 3 termos, algumas revistas colocam de 3 a 5, introdução, material e métodos utilizados, resultados, discussão, conclusões, agradecimentos e referências. É isso que deve conter o artigo. E a forma de apresentação, os subtítulos devem ser apresentados sem numeração, escritos em negrito, só com a primeira letra inicial
em maiúscula e assim por diante. Ou seja, esta parte aqui, ela é muito importante que a gente imprima isso e use como o norteador já na escrita do artigo, porque aí vocês já vão escrever um artigo dentro do formato que pode ser submetido para a revista. Vocês já tinham lá a bagagem do conteúdo com as leituras, e agora a escrita, ela vai seguir esses parâmetros aqui, então o artigo já sai pronto para ser publicado. Diferente de quando eu escrevo, de qualquer forma, e depois fico adaptando para conseguir colocá-lo dentro do formato para publicação. Penso que dessa forma é uma maneira mais rápida e sem perda de tempo, né? A gente faz o trabalho de uma vez só. Lembrando que todas essas revistas, todas elas têm um critério de que o artigo não pode estar sendo analisado por outra revista. Enquanto está sendo analisado por ela, não pode ter sido submetido a outra revista para análise. Então, a publicação, ela exige do pesquisador que ele escreva para uma determinada revista. Se não deu certo, se aquela revista negou, aí é uma outra escrita. Então, por isso que eu sugiro já escrever dentro do modelo, porque não tem como eu escrever um artigo e submeter a 2, 3 revistas, aquele mesmo artigo. Os dados da minha pesquisa, sim, eu poderei voltar a escrever novamente, porque eu não perco os dados se a revista não aceitou o meu artigo, mas é muito difícil eu conseguir escrever o mesmo artigo, no mesmo formato, da mesma forma, e submeter a mais de uma revista sem ter que fazer alterações. E aqui, então, traz todos os detalhes, mas não traz, deixa eu ver mais embaixo, eu acho. Agora, aqui o modelo do artigo de revisão, tá? Até 40 páginas numeradas, incluindo tabelas e figuras. O texto deve ser apresentado com título, resumo, termos para indexação, a mesma coisa que o artigo normal, introdução, texto principal, subitens, se necessário, agradecimentos, conclusões, considerações finais e referências. Então, dá para perceber aqui que ele difere um pouco do artigo normal, do artigo de uma pesquisa, quem sabe, de laboratório, porque você pode ter ali só um texto principal e subdividir ele se achar necessário. Não tem todas as subdivisões colocadas aqui para o artigo, de materiais, métodos, resultado, discussão, conclusões, considerações finais, introdução. Ele tem a introdução e o texto principal. E aí, seguir as orientações dos itens comuns ao artigo. Então, fica aqui um pouco dúbio, né? Essas orientações dos itens comuns ao artigo se refere ali as subdivisões do artigo, que devem ser as mesmas ou não, depende do conteúdo. No texto principal, deve ser apresentada a análise crítica da literatura, subdividindo em itens, se necessário. Então, é uma análise crítica da literatura e não a mesma formatação exatamente como do artigo acima. Deixa eu ver se aqui ele traz, eu vi várias, algumas bem no final, apresentava como devem ser as citações e aqui ó, as tabelas, como apresentar as figuras, exemplo de como apresentar as figuras e as referências e citações. Referências são informações obtidas em outras publicações, referenciadas informações obtidas em outras publicações. As citações contidas no texto deverão constar na seção de referências. É muito comum as pessoas escreverem, seja o que for, TCC, artigo, e não fazer uma revisãozinha final que a gente tem que fazer. Se eu referenciei tudo que eu citei, eu tenho que fazer lá uma busca, lá no Word, depois que eu estou com a lista de referências prontas, fazer a busca no texto para ver se todos estão lá no texto,
e fazer uma relaçãozinha de todas as citações feitas no texto e comparar com as referências para ver se eu realmente citei, se eu referenciei todos os autores que eu citei e somente os autores que eu citei. Porque, salvo algumas exceções, que às vezes se coloca referências que foram só consultadas e referências citadas, hoje em dia eu acho que praticamente a gente não vê mais, nem em artigos, nem em TCCs, referências consultadas. O que a gente tem que ter nas referências são as citações, são aquelas que foram citadas de fato no texto. E isso são detalhes bem importantes que a gente precisa se atentar quando está escrevendo um texto, principalmente para publicação. E aí segue aqui, ó, a exatidão e a adequação das informações que tenham sido citadas, referenciadas no texto, são de responsabilidade dos autores. Essa questão da exatidão e adequação, a gente vai lá depois para o nosso... Ó, agora faltou o CopSpider e outros que vão olhar a questão do plágio, né, os sistemas antiplágios, porque a gente não pode sair citando sem referenciar, e a gente não pode também, dependendo da revista, a gente não pode citar demais muita coisa no texto. Algumas revistas, elas estabelecem um máximo de um percentual de semelhança entre o texto escrito e o que já foi publicado. Depois eu vou mostrar para vocês, mais adiante, uma tabelinha que a professora Andresa compartilhou, de uma situação como essa. Mas, seguindo aqui, o manuscrito deve conter citações de artigos de periódicos indexados, nacionais e internacionais. Ou seja, eu não posso simplesmente pesquisar no Google e o que eu achar, sair citando no artigo que eu vou escrever para essa revista aqui. Eu preciso usar periódicos indexados, sendo preferencialmente 70% publicados nos últimos 10 anos. Olha o detalhe. A importância de eu conhecer as diretrizes da revista antes da minha escrita. Porque até ali, antes de eu estabelecer o recorte de tempo dos materiais que eu vou pesquisar. Porque, digamos que eu, quando fiz minha pesquisa lá, não me atentei para as datas, não me atentei para o tempo da publicação dos artigos que eu pesquisei, e aí chego aqui, depois de escrito meu artigo, já, não vai ser aceito, porque eu usei bibliografias escritas lá, com mais de 10 anos, eu usei lá de 1985, de 1992, 3, e não, a revista não aceita. Então, é muito importante conhecer, antes da escrita, já escrever dentro desses padrões. Devem ser normalizadas de acordo com as orientações a seguir. Aí eles já trazem aqui algumas orientações. Lembra que da outra vez nós conversamos que nós temos a ABNT, temos a APA, temos ISO, temos uma série de normas. Só que cada revista faz as suas próprias normas para publicação. E aqui essa já estabelece aqui a forma de apresentação do sobrenome dos autores, devem ser grafados com a primeira letra maiúscula. Ou seja, a ABNT, ela traz para a gente o sobrenome todo maiúsculo. E aqui, essa revista quer que eu coloque apenas a primeira letra maiúscula do sobrenome do autor. Obras com 2 autores, sobrenomes grafados com a primeira letra maiúscula, da mesma forma, e separados por E comercial. O E comercial está lá, se não me engano, na APA, que utiliza o E comercial. Mas eles não dizem aqui que a gente deve seguir todas as orientações da APA. Eles já estabelecem quais as orientações eles querem que sejam seguidas. Obras com mais de 2 autores, sobrenome do primeiro autor grafado com a primeira letra maiúscula, seguido da expressão etial em forma normal. Então, eu tenho, se fosse seguir a ABNT, seria mais de 3 autores, e não mais de 2, né? Então, essa revista estabelece apenas 2 autores, e se forem mais de 2, eu já coloco etial.
grafar os títulos das obras e dos periódicos em negrito. Tenho aqui algumas orientações, tenho exemplos de referências, artigo de periódico, um exemplo de referência de artigo de periódico, e indo, inclusive, com o DOI no final do artigo. O que é o DOI? Lembra que a gente havia conversado que nós temos um identificador único para o artigo, um identificador único para o pesquisador. O do pesquisador é o ORCID e o do artigo é o DOI. Só que não somos nós, os pesquisadores, que damos o DOI para o nosso artigo. Normalmente, as revistas, elas têm contratos com empresas internacionais que dão esse número para o artigo. Algumas revistas têm um único DOI para a revista e outras dão um DOI para cada um dos artigos submetidos. Então, quando eu submeto o artigo, se a revista cobra algum valor ou se não cobra, é responsabilidade dela conseguir que seja emitido o DOI para o artigo. Mas aqui, essa revista pede que nas suas referências, eu referencie apenas artigos que possuem o DOI. Isso eu vou encontrar onde? Na revista ou no próprio artigo, né? Vai ter o DOI do artigo ali no próprio artigo, assim como a revista traz o seu ISSN, o artigo vai trazer o seu DOI, então eu vou utilizar aqui na referência. No mais, a referência é parecida com a da BNT, olha ali, a gente coloca em negrito o nome da revista, a forma de apresentação de volume, número, página é semelhante à da BNT, a única coisa que difere ali é a forma de apresentação dos autores, para o exemplo de artigos de periódico, mas são detalhes que a gente precisa estar atento. Aí vocês devem estar perguntando, Cleusa, então o que adianta você ficar ensinando a gente a usar a BNT, se a gente não vai usar ela na íntegra quando for submeter a algum artigo. Eu acho importante não só a gente aprender, por que a gente ensina para vocês a BNT? Porque é a norma utilizada pela nossa instituição, para os TCCs de vocês na nossa instituição. Não quer dizer que vocês tenham que saber apenas a BNT, mas é a norma que vai ser utilizada, que vai ser cobrada de vocês quando vocês forem escrever o TCC de vocês. Por isso a gente tem a assinatura das normas, depois a gente entra, acho que não deixei aberta aqui a janela, mas a gente dá uma retomadinha nessa questão do acesso das nossas normas da BNT, mas para a publicação eu preciso estar atento aqui à forma de apresentação exigida pela revista. No caso do livro, também difere ali na entrada dos autores, o título também, que é destacado, e o restante semelhante da BNT. Tá? Capítulo de livro, deixa eu ver o capítulo de livro, também da mesma forma que a BNT, diferindo só a entrada dos autores. Inclusive, aqui, quando são mais de 2. Nesse capítulo de livro, Mikish, SB et al. Então, provavelmente já são mais de 2 autores, inclusive aqui entrado por et al. A BNT agora, depois da reformulação de 2018, ela permite que eu entre por et al. Quando for mais de 3 autores, mas também permite que eu escreva o nome de todos os autores. Lá na citação eu coloco apenas et al. E na referência bibliográfica eu posso colocar o nome dos 3, 4, 5, 6, 7 autores, 10, quantos forem necessários. Tá? Mas não é o caso que se coloca aqui. Trabalho completo publicado em anais de eventos. Também a mesma apresentação da BNT, tá? Pessoal, esta é uma dificuldade, assim, recorrente, que a gente percebe na grande maioria. Existe uma grande dificuldade de apresentação de referência bibliográfica de trabalho publicado em evento, em anais de evento. Nesse caso aqui, teve anais, mas tem também o exemplo da publicação, da apresentação em evento, em que não sai os anais.
A BNT tem exemplos bem claros lá, eu sugiro que vocês, sempre que forem fazer, consultem a norma, porque não é no achômetro, no eu acho que deve ser dessa forma, tem a forma de apresentação correta, primeiro os autores, depois o título, e depois quer dizer, foi no Simpósio Brasileiro de Censuramento Remoto. O nome desse evento deve aparecer todo em letras maiúsculas. Depois, ao lado, eu traduzo das letras romanas para o normal aqui, 17, que é o 17º evento, e o ano. Depois, o local onde aconteceu o evento, e aí, se esse trabalho está em anais, o que vai em destaque é a palavra anais, e depois esses anais foram publicados onde? Em São José dos Campos, pelo INPE, em 2015. Então, e de que página até que página vai aquele artigo que foi consultado, que foi publicado naqueles anais. Essa forma de referência bibliográfica, fiquem atentos, ela é uma das mais difíceis, que a gente percebe que apresenta um nível maior de dificuldades para quem faz referências bibliográficas. As teses e dissertações são mais simples, não exigem tanto, é um modelo bem fácil, o destaque vai para o título, e aí, fora do parênteses, vai a tese, monografia ou dissertação, e dentro o tipo de programa, doutorado em engenharia, mestrado em educação, mestrado em engenharia florestal, e fora a instituição, a universidade e o estado, aliás, a cidade de onde fica sediada a universidade. Aí a gente tem ali um exemplo também de uma tese também em inglês. Aí a legislação, a gente tem um exemplo do Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Diário Oficial da União. O Diário Oficial da União, ele traz bastante detalhes também, é um tipo de referência que apresenta um nível de dificuldade bastante grande, o que não quer dizer, pessoal, que eu não posso pegar uma lei de um outro lugar, tá? A gente tem no Senado, as leis são disponibilizadas no Senado também, e eu posso utilizar lá sem fazer referência ao Diário Oficial da União. Agora, se eu consultei o Diário Oficial da União, eu vou referenciar aqui o Diário Oficial, mas se não, eu posso referenciar o lugar de onde eu tirei aquela lei, certo? Normas técnicas também, tem aqui o modelo das referências, normas técnicas da Europa e aqui do Brasil. Dados de pesquisas disponíveis em repositórios e documentos em mídia digital, tem vários exemplos, essa revista traz orientações bem completas, que ajudam bastante aí o pesquisador que vai publicar. E aqui embaixo, as citações. Não sei por que a minha barra aqui não quer descer. Ah, tá, desceu. Aqui os exemplos de citações. Não são aceitas citações diretas, citação de citação, resumos, comunicação pessoal, ou seja, citar parte do resumo, comunicação pessoal, trabalho de conclusão de curso, documento no prelo ou qualquer outra fonte cujos dados não tenham sido publicados, ou seja, literatura cinzenta. A gente chama de literatura cinzenta aquela literatura que ainda está no prelo, que ainda não foi publicada, mas que já é discutida entre pesquisadores, e essa revista, ela não considera, ela não aceita. Então, olhem aqui, mais uma vez, a importância de eu conhecer as normas da revista antes de começar a escrever o meu artigo, seja de revisão ou seja artigo normal, porque, digamos que eu tenha utilizado aí um tanto de TCCs na minha escrita, aí chego aqui, nossa, não aceita que eu cite TCCs, não aceita que eu cite resumos, não aceita que eu cite comunicação pessoal, nem aceita citação de citação, que é o APUD, e nem aceita citação direta. Pensaram?
Na área de vocês, a professora Andresa me informou que é comum a citação direta. Então, aqui, essa revista ela foge do que é comum para vocês, porque ela exige que você faça uma leitura e que você reescreva o texto traduzindo a ideia do autor, que é a citação indireta, é quando eu traduzo a ideia do autor, e não quando eu copio as palavras do autor. Então, vocês podem ver aqui que é uma revista que oferece um nível de exigência bastante alto do pesquisador, que a tendência da gente é fugir um pouco dessa revista por já achar bastante difícil. Mas estas exigências que a revista faz, nos dão também a certeza de que o nível de qualidade dos artigos aqui publicados é bastante alto. Então, serve muito também como fonte de pesquisa, mesmo que a gente ainda não tenha maturidade científica para escrever para uma revista como essa, é muito interessante utilizarmos ela como fonte de pesquisa. Sempre que possível, evitar autocitação. Autocitação, eu não sei, é na área de vocês, mas na área de ciências humanas é bem comum a gente ver as pessoas se autocitarem, citarem outros trabalhos que já foram publicados de sua autoria em novos trabalhos. E essa revista aqui não vê com bons olhos esse tipo de citação, não. As citações de teses ou dissertações com mais de 2 anos de defesa deverão ser justificadas ao editor. Ou seja, eu posso usar teses e dissertações, mas precisam ser atuais. Se for uma tese ou dissertação antiga, eu tenho que justificar que eu só encontrei, de repente, aquele conteúdo naquela determinada dissertação ou tese, que não aconteceram novos estudos voltados para aquela área que me desse mais elementos para pesquisar agora, então que me forçam a utilizar aquele documento. Então, é uma revista bastante exigente. Devem ser normalizadas de acordo com as orientações descritas a seguir. Então, de que forma devem ser apresentadas as citações? Dentro do parêntese, tem ali um autor, sobrenome grafado com a primeira letra maiúscula, vejam, diferente da BNT, mesmo lá na citação e nas referências, ela difere da BNT basicamente nisso. Não utiliza todas as letras maiúsculas. Utiliza apenas a primeira letra do sobrenome grafado em maiúsculo e utiliza o E comercial para separar os dois autores, coisa que a BNT não faz. Basicamente, é o que difere a citação da BNT. E fora do parêntese, também nome dos autores incluídos na sentença, sobrenomes grafados com a primeira letra maiúscula, seguem as orientações anteriores, com os anos de publicação entre parênteses. Igual a BNT também, não difere em nada aqui. Aí, olha, interessante, quaisquer casos não previstos quanto ao formato de citações e referências serão resolvidos com base nas normas da BNT, NBR 6023 e a 10520, e outros instrumentos de normalização e catalogação internacionalmente adotados. Então, o que não aparecer aqui nos exemplos, eu devo seguir a BNT. O que aparece no exemplo, eu devo seguir o exemplo que eles colocam aqui. Essa aqui foi uma que eu achei, assim, bem detalhada, traz outras informações também de como utilizar unidades de concentração de uma solução, como escrever as horas, ali, medidas, tudo já tem uma orientação de como fazer tudo. Ou seja, lidas todas essas orientações aqui, aí sim eu vou escrever um artigo de acordo com os critérios estabelecidos por essa revista. Caso contrário, será um resserviço, né? Ou mesmo um serviço que eu não vou conseguir aproveitar para essa revista, porque, de repente, eu não consigo retomar e reescrever tudo para adequar, para poder submeter à revista. Temos outra aqui que tem também as orientações.
as diretrizes para os autores, a revista científica da UMC, além das outras orientações, ela traz também aqui as diretrizes para autores, começando ali por artigo, ensaio acadêmico e nota científica. E revisão sistemática da literatura tem aqui embaixo. As revisões sistemáticas da literatura devem ter de 10 a 15 páginas, olha a diferença, a outra era até 40 páginas, essa é de 10 a 15 páginas, seguir rigorosamente as características próprias do gênero, a formatação segue o mesmo parâmetro dos artigos e dos ensaios. Quando coloca assim, já fica bem claro para a gente, né? É aqui que a gente precisa se deter para saber como fazer a apresentação de formatação do artigo e também que critérios seguir em relação ao conteúdo. O que eu achei interessante nessa revista aqui, que eles têm um manual de trabalhos acadêmicos da universidade e eles orientam que as citações, as imagens e quadros e também as referências bibliográficas devem seguir esse manual, embora ali as referências esteja escrito que devem seguir as normas da ABNT, com os nomes completos dos autores ou organizadores das obras, bem como com a indicação de tradutores, quando for o caso. E aí consultar o capítulo 4, como elaborar referências do Manual de Trabalhos Acadêmicos da UMC. Então, a gente tem aqui também a questão de autores. Nessa aqui, eles apresentam o formato da página, as margens, como devem ser, espaçamento, a fonte, o corpo da fonte, espaçamento entre linhas, como deve ser o alinhamento, todos os detalhes, o resumo de quantas palavras deve ser o resumo, a forma de apresentação dos autores, todos os detalhes também relacionados mais à formatação do artigo, do que a conteúdos. E ela parece não ser tão exigente em relação a conteúdo como a que nós estávamos vendo anteriormente. Mas apenas para vocês perceberem as diferenças existentes entre uma revista e outra. Aqui, nas condições para a submissão, que vão ter mais detalhes, só exige aqui o que as revistas normalmente exigem, que seja uma contribuição original e inédita, e que não está sendo avaliada para publicação por outra revista, e assim por diante. Não tem, assim, maiores detalhes como na revista que nós estávamos olhando anteriormente. Isso aqui parece, assim, bastante até cansativo, mas é algo que a gente precisa se familiarizar, pessoal, que vocês precisam ter familiaridade em realizar essa prática de procurar verificar as diretrizes para autores de todas as revistas que vocês pretendem submeter, para ver qual se aproxima mais da realidade da pesquisa que vocês estão realizando e em qual delas o trabalho de vocês melhor se encaixa para poderem submeter para publicação. Eu não posso simplesmente almejar, por exemplo, mandar meu artigo para uma revista Qualis B2 ou B1, mas sem pensar que isso tem um custo, que eu preciso escrever de forma adequada, que seja aceitável para aquela revista. Eu não posso mandar qualquer coisa para que seja avaliado. Então, eu tenho que ter ciência já de quais são as exigências da revista para poder submeter já com uma margem de probabilidade de o artigo ser aceito ou não, né? Porque a gente não pode também ficar gastando, no caso, escrevendo inutilmente para simplesmente mandar para revistas analisarem e ter negativa. De preferência, a gente já manda para uma revista com um nível de certeza de que
o artigo vai ser aceito. E eu só posso ter esse parâmetro se eu realmente procurar seguir todas as diretrizes para autores estabelecidos pela revista. Por isso, estou colocando vocês, assim, bem a par fazendo de forma bem minuciosa esse passeio aqui pelas diretrizes para autores de cada uma das revistas, para que vocês se familiarizem com isso e tenham, assim, consciência clara de que vocês têm que fazer isso, não tem como fugir. Antes de escrever a revisão sistemática de vocês, ou o artigo, vocês têm que passar por essa compreensão aqui das diretrizes para autores. No caso dessa revista aqui, ela coloca aqui, a submissão de extensas pesquisas regionais e tratamentos taxonômicos com muitas espécies, descrições detalhadas e material completo examinado é incentivada, ou seja, ela estabelece mais ou menos já o tipo de pesquisa que interessa a ela. Entretanto, nesses casos, 2 versões do trabalho devem ser consideradas: a completa, que será publicada online, e sua versão simplificada, com o tratamento reduzido, as chaves de identificação, comentários diagnósticos, incluindo caracterização morfológica, taxonômica, filogenética, considerações ecológicas e fenológicas, distribuição geográfica e status de conservação, ilustrações e a lista de exicatas, agora eu me atrapalhei aqui com o termo de vocês. Da mesma forma, o Conselho Editorial se reserva o direito de restringir listas de espécies, como as de pesquisas florísticas e estudos fitossociológicos, a um suplemento eletrônico. Então, aqui eles já estabelecem que tipo de pesquisa é o interesse deles e de que forma devem ser apresentados os artigos. Só um momentinho. Tomar uma aguinha aqui. Então, agora eles passam a apresentar uma lista de verificação de preparação para o envio, ou seja, está escrita para o envio para submissão à revista. Como parte do processo de envio, os autores devem verificar a conformidade do envio com todos os itens a seguir. Então, passam a lista do que precisa ser atendido. É um checklist, né, pessoal, que a gente precisa atender para submeter o artigo àquela revista. Então, aqui ela é bem minuciosa, tá? No tópico 5, ela coloca, inclusive, como que devem ser apresentados algumas informações, de que forma devem ser ordenadas as coleções por país, uma série de detalhes bem específicos da área de vocês. Como abreviar os meses, a questão de os coletores e seus números devem estar em itálico, uma série de informações aqui bem específica da área de vocês. Eu acredito que para quem busca informações em herbários, esses critérios aqui devem ser interessantes. É bem específico realmente da área de vocês, a forma de apresentação das informações. E aí aqui eles têm 9 tópicos. No 9º, eles falam das referências. Nas referências, os autores devem estar em negrito, com as iniciais não separadas por um espaço e após o sobrenome. Com as iniciais não separadas por um espaço e após o sobrenome, uma barra. Nome de família, separado por vírgula. Para mais de um autor, o último é precedido por E, os outros são separados por ponto e vírgula. Então, no caso dessa revista aqui, ela tem poucas informações a respeito da forma de apresentação de referências e de citações. Ela só dá algumas orientações, mas não traz exemplos. Seria o caso de consultar os artigos publicados para ter maiores informações de como fazer a submissão.
de como escrever o artigo para ser submetido para essa revista, como seguir a formatação ali de referências e citações. Eu acho que, basicamente, essas aqui são alguns exemplos de submissão de periódicos, para que vocês tenham noção de como consultar e seguir as orientações para autores que cada revista apresenta.